Olá, cheirosas, como é que vocês estão, minhas princesas? Nós hoje estamos gravando nesse fim de tarde maravilhoso aqui no Le Café Cultural, fica na Ponta da Praia. Estou com uma convidada maravilhosa que chama Márcia Ruas, uma psicóloga que é especialista em autoextermínio e que o TCC dela... Meu é terapia cognitivo-comportamental. Ok. Especialidade em transtorno alimentar. Ok. E uma pós em suicidologia. Uau! O que é que nós viemos fazer aqui hoje? Trazer para vocês informações a respeito do autoextermínio, alertas sobre isso. E a doutora Márcia veio hoje aqui para poder nos esclarecer muitas coisas que temos dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas sobre esse assunto e principalmente como detectar alguém que está doente ao meu redor ou como detectar a doença dentro de mim, doutora. Porque muitos suicídios estão acontecendo ao nosso redor, nós estamos sempre ouvindo alguém falar sobre esse assunto. Esses dias aconteceu um suicídio dentro de um shopping aqui, né? E foi algo assim que me abalou muito, porque esse shopping era onde eu tinha a loja. E se eu estivesse ali naquele momento, eu teria visto o acontecimento. Então, isso me despertou para que eu pudesse fazer alguma coisa. Afinal de contas, nós sempre podemos fazer alguma coisa para ajudar o outro. E eu queria que você falasse isso para nós agora. Como detectar a doença antes que chegue ao suicídio? Então, a primeira coisa que a gente tenta fazer é uma psicoeducação daquilo que está acontecendo, né? Só que quando a gente está de fora, é muito difícil mesmo perceber, não é fácil. O suicídio, ele dá sinais? Alguns, mas alguns são muito leves. A gente tem que estar muito atento, né? Então, alguma fala, né? Nós, né, em pesquisas, por exemplo, a gente coloca que a pessoa que vai tentar o suicídio, ela tem fatores globais, vamos dizer assim, né? É multifatorial, nós chamamos assim. Sim. Porque não vem só por ela ter depressão ou por ela ter outro tipo de transtorno psiquiátrico. Sim. Às vezes é por uma série de outras situações, né? É dificuldade de lidar com as emoções, não ter propósitos, não ter uma religião, não gostar de alguma coisa, ter comportamentos difíceis durante ou à volta dela. Então, a gente considera ele multifatorial justamente por isso, porque não tem uma única situação Sim. que faz ele chegar lá, né? Ele dá alguns indícios, sim. A primeira é a tristeza, né? Aquela coisa de não quero mais me envolver com ninguém, não quero mais conversar com ninguém, eu quero ficar recluso. A fala dele é triste. Sim. É lógico também que nós temos aquele que a gente chama que é o depressivo alegre, ou Sim. depressivo que quando você olha para ele tá bem, ele tá brincando, ele conversa com amigos, ele sai, ele passeia, é aquela pessoa extremamente sorridente. A gente chama de depressão sorridente. Por quê? Porque no fundo, quando ele fica sozinho, ou quando ele se coloca em algum momento de solidão, aí vem a dor. Sim. E é uma dor que é imensurável. A gente não consegue ter uma mensuração dessa dor. É um vazio, como eles colocam, né? Por exemplo, se chega um paciente no consultório e fala, hoje quando eu acordei, meu primeiro pensamento foi, eu quero morrer. Meu Deus. Aí você olha assim, eu vou lidar com esse pensamento dele, ou com essa emoção? Não, eu vou trazer coisas boas para ele. Vamos lá, vamos ver outras coisas para você. O que a gente pode fazer de diferente? Sim. O que nesse momento é uma coisa legal para te trazer? Sim. Né? Para depois eu chegar nessa emoção que está muito difícil para ele. Porque se eu ficar batendo na emoção que é ruim, Sim. entre aspas, porque não existe emoção ruim, né? A gente só tem que aprender a lidar com ela, né? Porque a vida é isso, né? Altos e baixos. Sim. Né? Esse momento é de você tentar ajudar aquela pessoa a que ela fale tudo que ela está pensando. Ou que ela exponha o que ela está sentindo. Sim. Né? E acolher, não, sem julgamento, sem falar, imagina, você é jovem, tem muita coisa para viver. Para ele não tá, a dor não faz diferença. A dor é muito grande, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, essa validação daquela emoção. Então, a percepção correta é o que eu posso trazer de alegria. Justo.
para essa pessoa e não mexer na dor até que a alegria chegue. É isso? Até que ela entenda que aquela dor vai passar. Tá. Como passa quando a gente está alegre, né? A gente fala que tudo passa, né? Tudo passa. Passa aquele momento alegre, passa o momento de tristeza. O que eu posso te ajudar nesse momento? Às vezes você não precisa fazer nada, às vezes é aquilo que a gente falou, um acolhimento, um abraço, um sorriso, né? Um oi, como que você tá? Né? Porque a dor, nem eles sabem identificar o que é. Sim, olha, eu já vi situações, doutora, assim, de que no ambiente de trabalho, alguém chegou de mau humor e a outra pessoa não sabe o que foi que aconteceu. Sim. Então julga, maldiz, xinga, esculacha, como diz lá na Bahia, né? Mas não teve a preocupação em saber como foi que aquela pessoa acordou, como foi a noite dela, o que ela passou, como é que está a sua saúde emocional. E aí depois a gente vê a notícia. E aí eu tenho certeza que aquela pessoa que não teve a percepção, não teve o cuidado de se preocupar, e aí ficar com uma dorzinha na cabeça e de consciência de que poderia ter feito alguma coisa. E é isso que eu não quero para mim, nem para as minhas cheiroses em casa. Por isso que a gente está trazendo esse assunto hoje. Eu tenho certeza que nós sempre podemos fazer alguma coisa pelo outro. Nós estamos aqui com uma missão, e essa missão precisa ser cumprida. Deus, ele falou que nós temos que amar o próximo como nós amamos a nós mesmas. Sim. E isso, gente, é um princípio que não pode ser quebrado. E as pessoas hoje estão muito individuais, né? Então, cumprir um mandamento traz luz e vida para outro. Sim. Sim. Né? É assim que eu penso. Sim. Mas é verdade, quando você olha o outro, como eu tenho algumas falas que eu gosto de falar com o paciente, ou até com os familiares, quando porventura aconteceu ou uma ideação, a gente chama de ideação quando a pessoa começa a planejar. Né? Ou quando teve uma tentativa e essa tentativa, entre aspas, foi frustrada. Né? Eu falo assim, como que você gostaria de ser cuidado? Sim. Como você gostaria de, se tivesse no lugar daquela pessoa, você gostaria de ser acolhido? Sim. Ah, mas ele não deixa. Respeite o limite dele, mas cuide. Como você gostaria de ser cuidado? Como você gostaria de ser acalentado nesse momento? Sim. Né? Porque às vezes é isso, é você olhar a dor do outro com o mínimo de atenção e de carinho. Porque não é fácil mesmo. É como a gente fica meio perdido, como profissional às vezes fica. Né? A gente tenta, a gente conversa. Quando tem uma equipe multidisciplinar, já como no caso de um transtorno alimentar, uma nutricionista, no caso só de um transtorno de personalidade, ou porque teve uma ideação e a família atrás não tem um diagnóstico fechado, a primeira coisa que a gente faz, eu preciso de um médico junto comigo. Geralmente é um psiquiatra, porque esse médico, nós vamos cuidar dessa pessoa o integral. Sim. E aí eu coloco para a família, só que aqui é uma receita de bolo. Sabe a receita de bolo quando falta um ingrediente, ela não dá certo? Sim. Então mas qual é? Eu falo, a terapia sozinha não funciona, eu preciso do psiquiatra. O psiquiatra e eu, como psicóloga, sozinha também, nós dois também não funcionamos. A gente precisa de uma rede de apoio, que geralmente é a família. Sozinhos, só nós três, vai fazer alguma coisa? Vai fazer muito, mas precisamos de mais. A gente precisa de ter uma alimentação adequada, porque essa pessoa, às vezes, com a depressão, com o estresse, as vitaminas delas acabaram. Então, ela precisa de uma renutrição alimentar. Então, aí precisamos de uma nutricionista. E aí a gente precisa de uma atividade física, porque a atividade física libera serotonina, libera adrenalina também, libera todas as substâncias que a gente tem dentro do nosso organismo e nos ajuda e potencializa a medicação que o psiquiatra, se porventura, puder dar. E a gente precisa acreditar em alguma coisa. Ter espiritualidade. Porque senão você não consegue tudo. Vai dar certo? Vai demorar, mas a gente precisa desse combo, né, para fazer. Então eu falo que
quando você tem essa dinâmica e trabalhamos todos juntos, a gente consegue mudar. Consegue mudar o pensamento, consegue mudar a ação, consegue mudar ou adiar por muito tempo. Sim. Né? Eu vou dizer que, graças a Deus, eu não perdi nunca nenhum paciente. Que maravilha. Obrigada, Deus. E eu agradeço todos os dias. Obrigada. Cheguei a ficar emocionada agora. Graças a Deus, eu agradeço todos os dias. Quando nós sentamos para escrever um livro na USP, né, foram 3 psiquiatras, 2 psicólogos, né, e a gente conversou justamente sobre isso. Qual o nome do livro, doutora? Como lidar com a tentativa de suicídio. Uau, que é justamente o que nós estamos falando isso aqui, e eu nem sabia desse livro. A gente escrevemos na USP justamente por isso, porque no transtorno alimentar a gente tem um número muito grande de tentativas de suicídio, porque elas não se acostumam com o corpo, porque elas não se adaptam, né? Porque elas querem um corpo que às vezes elas não vão ter nunca. Né? E aí a tentativa de suicídio, vamos dizer assim, ela é mais elevada. Né? No transtorno alimentar ela é mais elevada. Então, a equipe se juntou e vamos escrever o livro. Né? Esse livro, toda a renda ficou para o transtorno, para o Ambulim, que é vamos dizer assim, que é um pedaço do Instituto de Psiquiatria da USP, né, que é o que cuida dos transtornos alimentares, até para ajudar aquelas pessoas que não têm condição de pagar que não tem condição de pagar um tratamento, porque não é um tratamento barato, né, é um tratamento porque tem muitos profissionais, né, então toda a renda do livro foi destinada ao Ambulim para que esse pudesse cuidar de pessoas e com baixa renda, ou sem renda nenhuma. Algumas pessoas não tinham renda nenhuma. Doutora, a gente estava falando sobre pessoas que têm crises de identidade. A gente sabe que nós temos filhos adolescentes que passam muito por isso. E eu sei que o número de adolescentes que são suicidas é enorme. Mas também eu vejo mulheres formadas, mães, às vezes até já entrando na melhor idade. E que tem essa crise de identidade. O que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas? Como apoiar essas pessoas a se encontrarem? O que fazer? Qual o primeiro passo que a família, os amigos precisa fazer para ajudar essas pessoas? Sempre validar as emoções, sempre validar o que ele está sentindo. E assim que identificar, se não tiver essa condição de acolhimento, geralmente levar para um profissional da área da saúde. Isso porque ele vai direcionar e fazer uma psicoeducação com a família e com os jovens ou com a melhor idade. Existem pessoas que para elas é um tabu procurar uma terapia. Procurar um psicólogo, um terapeuta, procurar um psiquiatra. Aí existem muitas pessoas que acham que isso é coisa, que dizem com o sabor da ignorância, acho que é assim que eu posso dizer, isso é coisa para louco. Isso mesmo. Né? Isso não é para mim, eu não estou doente. Então, como é que eu posso ajudar essas pessoas a quebrar esse tabu? E se ela não quiser ir, o que eu posso fazer? Qualquer médico da área da saúde. Né? A qualquer médico que aquela pessoa aceite ir. Né? Então, às vezes no adolescente, a gente tem o ebiatra que cuida da adolescência, né? Tem o pediatra ainda também que cuida até um certo ponto, né? A própria geriatra, né, pode ajudar quando a pessoa já está num processo da melhor idade, como a gente fala, né? Então, até chegar a nós na psicologia ou na psiquiatria, procurar qualquer profissional da área da saúde que possa ajudar. Né? Ou algum grupo de apoio, às vezes, né? Aqui em Santos, eu posso até procurar mais, até por conta do evento, e a gente poder divulgar mais. Mas aqui em Santos eu quase não vi. Mas em São Paulo tem bastante rede de apoio, de lugares que acolhem pessoas, e até chegar a um profissional, né? Até ir a um profissional. Né? A roda de conversa ajuda bastante também, né? Quando você só vai fazer uma conversa, não é uma terapia em grupo e não é uma terapia individual, é uma roda de conversa, aonde você traz essa pessoa e ela vê que ela não é a única que está sentindo aquela sensação ou aquela dificuldade no que ele está passando, no que ele está sentindo. Geralmente as crises de identidade vêm muito por causa da comparação. Isso, né? Por causa da comparação. Eu sei porque tem amigas que passam por isso.
E essa coisa do mundo digital faz com que muitas pessoas que não têm equilíbrio emocional comecem a se comparar com outras, com as pessoas que elas estão seguindo, com amigas, com a vida de amigas, e isso traz uma crise de identidade muito grande. Eu acho que o primeiro passo para o ser humano mudar isso dentro de si é ele entender que cada um tem a sua própria vida e que não precisa estar louco por um propósito. Isso Viva um mesmo. dia de cada vez. Isso mesmo. Né? Viva um dia de cada vez. Eu tenho 44 anos e os meus propósitos já mudaram muitas vezes. Eu tenho 60, o meu mudou um monte. Tá entendendo? Eu tô indo passo a passo ainda. Eu tinha um projeto de vida, eu fiz 5 anos de faculdade para poder exercer a enfermagem. Depois, no meio do que eu comecei a trabalhar, eu falei, não é isso que eu quero. E a gente vai mudando. E fui fazer gestão comercial, comecei a trabalhar com moda, agora eu tô trabalhando com comunicação. Então, o propósito da minha vida é ajudar pessoas, independente da profissão que eu esteja. Isso mesmo. Quando você coloca isso numa roda de conversa, por exemplo, né, que você abre e as pessoas começam a falar das mudanças que elas podem ter, e você também coloca a sua, fica muito mais fácil dele entender que todo mundo passa por isso um dia. Isso. E na roda de conversa, você pode ajudar todas as pessoas, aquelas que estão sentindo uma dor muito grande e que não sabem identificar qual é a sensação ou qual é a emoção, mas você pode ajudar os familiares. Sim. Né? Pode ajudar até os familiares que perderam pessoas. Dessa forma, a gente chama de os enlutados, de você trabalhar com eles de uma forma deles prestar atenção e ver que eles não tiveram culpa nenhuma. Sim. Porque a primeira coisa que passa quando alguém perde alguém pelo autoextermínio é assim, o que eu fiz de errado? Aonde eu não percebi? O que é que faltou e que eu podia ter feito diferente? Né? E para eles perceberem que a gente vai até um ponto e até onde a gente consegue ir. Depois a gente não consegue mais. A gente não consegue, né? Tenho amigos que falam assim, você trabalha com isso, você não tem medo? Eu falo assim, olha, eu vou até onde eu consigo ir. E se eu conseguir ir até... eu tenho pacientes que até perguntam assim para mim, Márcia, mas você sabe que um dia eu vou fazer. E eu tô ali do teu lado. Eu só não vou te ajudar a fazer. Sim. Mas eu vou estar lá. Aí eles falam assim, mas aí eu não vou ter coragem de fazer. Que bom. Esse é o propósito. Que bom. Esse né? é o propósito. Então, a roda de conversa, ela ajuda nesse sentido. De você educar as pessoas, por isso que a gente chama de uma psicoeducação, educar as pessoas para isso, e educar as pessoas, acalentar o coração daqueles que foram, né? E que a família está muito dolorida, que a família está sentindo muito, culpada, né? Até sentindo a culpa, e elas não tiveram culpa nenhuma disso. A gente vai até onde a gente permite, e eles... tem situações que é muito difícil de você acalentar e de você mudar a cabeça em algum momento, mas você consegue, né? E consegue, tem uma pesquisa que foi feita já há um tempo, ela fala justamente isso, que todo aquele que faz acompanhamento desde cedo, é muito mais fácil de você conseguir ajudar aquela pessoa e ela não ir para ter, pelo menos para tentativa, vai ficar só na ideação, mas ela não vai, porque ela conseguiu ser acolhida, vamos dizer assim, rápido. Mas é muito difícil, né? Porque nem sempre eles vão contar, nem sempre eles vão falar. Eu tinha paciente assim, 14, 15 anos, virou para mim, você sabe que eu não vou falar quando eu vou fazer. Eu falei, tudo bem, eu tô aqui para te ajudar. Eu não estou aqui para te julgar se você vai fazer e quando você vai fazer. Eu não estou aqui para condenar também se você vai fazer. Eu estou aqui para tentar te ajudar a mudar de ideia. Se eu conseguir, eu vou ficar muito grata por eu ter conseguido. Eu acho que esse tema tem tanta coisa para a gente falar, tem tanta vida para a gente inserir, e que esses 20 e poucos minutos é muito pouco, não é verdade? Passa-se muito rápido, porque o nosso propósito aqui não é falar sobre a autoexterminação, sim sobre a possibilidade de ter uma vida após essa dor. Isso. É trazer a cura, de alguma forma, para essas pessoas que estão com essa dor imensurável. Nós sabemos que é uma dor que não tem explicação. Não existe. Não sabemos de onde vem, só sabemos que ela está ali, que ela existe. Isso mesmo. Mas que há solução. A Bíblia diz assim, que enquanto há vida, há esperança. Então, que você se mantenha vivo e que você entenda que a sua vida é preciosa.
preciosa. Isso mesmo. E que você entenda que existem tantas possibilidades ainda para você viver e ser feliz. Justamente. E que, de fato, algumas pessoas dizem assim, morreu, acabou. Não, não acabou. Nós somos eternos e as pessoas precisam entender que quando se há o autoextermínio, não acabou a dor, porque a sua alma ainda vive. É isso mesmo. Então, o que eu estou tentando passar aqui? Viva esse momento de vida aqui na Terra intensamente e queira se curar dessa dor. Procure ajuda, fale com pessoas, grite se for necessário, se as pessoas que estão ao seu redor não te ouvem. Fale, se expresse, não guarde essa dor para você. Fale com o seu melhor amigo, fale com o seu filho, fale com o seu esposo, com a sua esposa, com a sua mãe, com os seus filhos. Fale com quem está. Procure um psicólogo, procure um psiquiatra. Quebre os paradigmas, só não queira perder a sua vida. É isso. Eu acho que, Deise, eu não tenho força. Tem sim. Existe um Deus que se você chamar, Ele vem. E Ele te dá forças de onde não tem. Eu posso falar isso abertamente. Eu nunca falei isso antes, tá? Mas agora que existe uma necessidade, eu fui depressiva durante 5 anos da minha vida, a ponto de chegar a não conseguir tomar um banho. E passar dias e dias sem tomar banho. Sim. E no dia que eu tive um encontro com Jesus, através da palavra de Deus, só eu e Ele e a Bíblia ali, o Espírito Santo me deu forças. E me fez ver que tinha possibilidades, Márcia. Eu poderia sair dali. Eu poderia ter uma vida. E olha onde eu estou hoje. Eu fico emocionada de saber, de poder dizer que existe vida. Isso. E hoje, Márcia, eu sou apaixonada pela vida. Meu namorado brinca que ele nunca viu ninguém agradecer por banho como eu. Porque toda vez que eu entro no chuveiro, eu falo, Deus, muito obrigada, porque eu tô tomando um banho e eu danço e eu celebro um banho. Isso porque mesmo. eu cheguei a ponto de ficar 2 semanas sem tomar banho. É isso mesmo. Sem querer comer. Eu fiquei muito magra, eu não pensava. Mas no dia que eu tive um encontro com a palavra de Deus, tudo isso mudou. E muda. Muda. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de espiritualidade. Você acabou de dizer aqui para as cheirosas que precisamos acreditar em algo. Isso mesmo. Né? Então acredite. Se não for em Jesus Cristo, se não for no Deus vivo, acredite pelo menos em você. É isso mesmo. Tenha fé em você, se sacuda por dentro e veja que há possibilidades. Pelo menos é assim que funcionou para mim. Isso. Essa foi a minha experiência. Tem tanta coisa que eu queria falar que ainda... Esse assunto mexe muito comigo, porque eu falo que eu não sei se você concorda, mas essa é a sensação que eu tenho como... Não existe ex-depressivo. O depressivo é como os alcoólicos anônimos, né? Você luta, e o drogado, você luta todos os dias para não beber, você luta todos os dias para não usar drogas. Perfeito. E eu luto todos os dias para viver. Isso mesmo. Todos os dias quando eu acordo, eu abro o olho e eu decido viver. Eu digo, hoje eu tenho uma vida inteira para viver. Hoje, nessa terça-feira, nessa quarta-feira, nessa quinta-feira. Hoje eu tenho um dia inteiro para viver. E amanhã novamente, e amanhã novamente. Então é isso, é remissão todos os dias, né? Mesmo. Tem Todos uma os psicóloga norte-americana que ela fala assim, que ela foi aprender uma nova técnica, que é a terapia dialética, a terapia comportamental dialética, porque ela precisava de ajuda também. Né? Então ela tem transtorno de personalidade, e transtorno de personalidade borderline, eles vivem no limite, eles não conseguem, né? Então ela foi estudar uma nova técnica e ela falou, eu fui para descer para tirar, para sair do inferno, e agora eu quero ajudar as pessoas a saírem dele para viver uma vida que vale a pena ser vivida. Que e maravilha. Esse ficou um lema, depois que eu aprendi, que a gente entrou em contato com ela, né, e a leitura dela é muito importante, justamente porque ela fala isso. A vida, ela vale a pena ser vivida. Ela é difícil, ninguém está falando que é fácil. Jesus falou assim, no mundo você terá aflições, desde guerra. No mundo, Márcia Ruas, você terá aflições. Mas, olha, tem uma coisa, tenha bom ânimo, porque eu, Jesus, venci. E eu estou com você, você vai vencer também. É justamente isso. É nesse ponto. E aí é onde você vê que a vida, ela vai ter altos e baixos, vai ter dificuldade, mas ela é tão gostosa. Eu amo essa vida tão extraordinária, minha amiga. Eu amo viver, eu amo sorrir, eu amo comer, amo amar, amo ter filhos, amo ter amigos, amo estar com pessoas. E é isso. Tem muita coisa que a gente ainda precisa continuar nesse bate-papo. Com certeza. E eu quero só que você dê suas considerações, não finais, mas para o próximo capítulo.
Porque senão vai voltar muito pra gente falar sobre vida. Sim, né? vamos falar. Sobre vida e esperança. Esse é o propósito desse quadro, trazer vida e esperança. Então eu quero que você olhe agora para a câmera e fale com as cheirosas que estão nos ouvindo e que você traga luz para essa dor que ela está sentindo lá do outro lado. Entender que a vida, ela tem os altos e baixos. Ela não é perfeita, né? Até não existe vida perfeita. Então não adianta a gente ficar procurando por uma perfeição que ela não vai vir. O melhor de tudo é você entender que existe uma luz no fim do túnel, que existe essa luz, que independente de como você vai chegar nela. E que a vida, ela tem esses altos e baixos, como aquele monitor cardíaco que fica do lado quando a gente está, né, internada. Ele está mostrando que o seu coração está batendo, ele tem altos e baixos. Se um dia ele ficar e a vida não tem nada, ele vai ficar reto, é porque a gente foi embora. Né? Então, vale a pena, sim, né, ser vivida. E vou usar a frase da Martha Hilligan, que é justamente isso: viver uma vida que vale a pena ser vivida, independente do que ela tiver. Vai ter altos e baixos, a gente vai respirar, senta, descansa, respira e retoma. Retoma. Muito obrigada. Bora viver e ser feliz. Isso mesmo.